Bem-vindos novamente ao FISAMT, meu nome é Denis Miabara, sócio da EQI Investimentos, e além da EQI também tem um canal no YouTube chamado Investir e Coçar, e estou com ele aqui. Ele é o rei do Twitter, sigam lá já, depois ele vai passar o Twitter dele para vocês. Ele também é sócio da EQI Investimentos e assessor de investimentos, os maiores já vistos nesse Brasil. Jonathan Camargo, arigatô por ter vindo aqui no nosso podcast, na verdade. Se apresenta, pessoal, aí para quem não te conhece, Johnny. Fala aí, pessoal, meu nome é Jonathan Camargo, sou sócio da EQI e estou mais ou menos desde 2008 aí no mercado financeiro, então bastante coisa para a gente falar. Fundos imobiliários nem tinham nascido ainda nessa época. Nem tinha, então você já passou pela primeira crise lá atrás, né? Você como assessor, já vamos emendar o nosso papo aqui, você como assessor, você ficou receoso naquela época? Porque teve o primeiro boom. Cara, acho que é um negócio muito louco que acontece na cabeça do investidor, né? Porque, investir em imóveis, de um modo geral, é uma coisa que o brasileiro faz, principalmente por ter bastante imigrante, né? Sim. Você pega aí o pessoal que veio de fora, a pessoa investia em tijolo pelo fato simplesmente de que, tinha segurança, eu sei que o imóvel está lá, né? Tijolinho, bato nele. Quando foi para os fundos imobiliários, foi um grande boom, porque foi a primeira vez que se falou disso no Brasil. Então as pessoas entravam falando, poxa, estou investindo em imóvel diversificado, rendimento melhor, as melhores localidades do Brasil. Quando veio o aumento de taxa de juros, ali por 2012 para 2013, o pessoal viu o fundo imobiliário cair, e sem entender por que aquilo estava acontecendo, né? E no final das contas, o que o pessoal não entendia é que isso acontece também com o imóvel físico, só que ele não vê, porque não tem cotação todo dia, né? Mas se você vê no momento de crise, se você for querer vender seu imóvel, você vai ser obrigado a vender mais barato, né? Sim. O que muita gente pega e faz é assim, o cara tá me dando um preço aqui que eu não quero, então não vou vender. Só que a pessoa não tem essa mesma cabeça quando vai pro mercado financeiro, porque no final das contas é a mesma coisa. Só interromper esse raciocínio, isso é bom ou ruim não ter o preço de tela dos imóveis? Cara, na cabeça do investidor, você parar pensar de forma psicológica é bom, porque o cara não tem o medo daquele valor. Ele só sabe quando alguém dá um preço para ele. Sim. Né? Mas eu acho que, por um lado, o fundo imobiliário ter essa cotação diária é bom, por várias situações. Primeiro, uma oportunidade que você tem para comprar isso. Né? Achei que o imóvel... Eu sempre dei esse exemplo para cliente. Falo assim, imagina o seguinte, tem o teu apartamento lá que você gosta, bonitinho, teu vizinho tá com um problema de saúde na família. Ele fala assim, fulano, seguinte, quer comprar meu apartamento por metade do preço? Cara, você vai se virar, vai arranjar financiamento, vai pedir pro genro, pro sogro, pra onde for, para arranjar essa grana para comprar o apartamento. No fundo imobiliário é muito louco, porque isso não acontece. Caiu 50%. Não, vou vender esse negócio. Que sentido faz? Faz zero sentido. O pessoal assusta. Faz zero sentido. Zero sentido. Então assim, eu acho que por um lado é bom ter a cotação diária, você consegue comprar boas oportunidades se você tiver essa cabeça, igual do mundo físico, vamos dizer assim. Sim. Por outro, a liquidez te dá alguma vantagem também, né? Imagina o seguinte, tive uma dor de barriga, igual eu falei agora, tô com um problema de saúde na família. Você não consegue vender só o banheiro do teu imóvel para pagar lá o UTI do teu familiar. No fundo imobiliário eu consigo, a cota é negociada a cada R$100. Então eu posso pegar um pedaço no investimento, desinvestir, resolver um problema de família e depois ficar lá investido. Sim. Né? Assim, acho que tem a oportunidade e também no momento de necessidade é fácil, você não precisa se desfazer do investimento todo mundo. E nessa primeira crise que teve, você viu esse mesmo movimento, o pessoal vendendo muito? Cara, na primeira teve, tá? Na primeira teve, de novo, assim, pela falta de experiência, né? E por não ter ali, tá acostumado no mundo físico, foi muito investidor que saiu de imóvel físico para comprar o fundo imobiliário. Então, no primeiro momento deu aquele receio. Mas depois que o cara percebe, fiz uma baita besteira de ter vendido, era momento de ter comprado mais, aí esse cara vira um grande investidor de fundo imobiliário e fala, caiu, é horário que eu vou comprar. Sim, aí vira a lógica, né? Inverte a lógica. Exato. E a gente teve aquele primeiro boom, né? 2014 e tudo mais, depois teve aquela crise gigantesca. E o ano, eu ia falar ano passado, não, faz 2 anos, 2019, né? Que teve outro boom gigantesco de pessoas físicas investindo saindo de renda variável, renda fixa, indo para fundo imobiliário. E esse movimento ainda continua hoje em dia, Johnny, na demanda dos clientes, ou já passou essa época de procura grande para fundo imobiliário? Em 2019 foi um negócio muito louco. Foi o inverso do que a gente teve em momentos de crise, vamos dizer assim. Né? Então, se você pegar, por exemplo, 2019 teve fundo sendo lançado. O valor do metro quadrado dos imóveis, vamos supor aqui que era R$100, R$10 mil.
o fundo estava sendo negociado na bolsa a 14 mil reais. Quer dizer, 40% a mais. Pô, qualquer pessoa no mundo físico, no tijolinho, fala assim, você é louco. Você quer que eu pague 14 mil metros quadrados, negócio que vale 10? Sim. Fica aí com esse troço. Sim. Mas a galera no mercado financeiro, naquela euforia, né? Aquele medo de ficar de fora, saiu comprando como se fosse normal. Ou seja, a pessoa, quando vai para o fundo imobiliário, deixa de fazer conta. O que é errado, a pessoa tem que saber qual que é o valor do patrimônio, quanto aquilo vale, para você comprar uma pechincha, valendo 60 de desconto, assim como também vender para um bobo que quer comprar 14 mil metros quadrados que vale 10. Sim. Né? Então, sim, 2019 teve essa euforia. Conforme a taxa de juros começou a subir com crise, né? Começou crise do coronavírus, teve aquele receio, começou muita gente a se desfazer, depois começou a subir a taxa de juros. Então isso diminuiu, freou, e eu acho que agora, olhando para 2022, a gente tem sim algumas coisas bem descontadas. Não, está de fato bastante descontado, né? Não necessariamente que é o melhor momento, mas hoje você consegue comprar essa pechincha, como você falou, né? Exato. Porque vários fundos estão abaixo ali do seu valor patrimonial, principalmente, né? Essa métrica. Mas você, Johnny, como assessor, quando o cliente fala assim, Johnny, tô ouvindo falar de fundo imobiliário, tô achando legal, você acha que eu devo começar a investir nisso? E como eu começo, Johnny? Por onde eu começo? O que você diria para o seu cliente? Acho que a primeira coisa de tudo, como que tá o teu portfólio? Eu tenho muita exposição já em imóvel, né, na física. Para que eu vou fazer mais isso na parte de liquidez? Talvez não faça sentido. Mas, de novo, eu só invisto em imóvel, eu gosto disso. Talvez faça. Então, assim, acho que a primeira coisa, o primeiro ponto é um passo atrás e entender o portfólio. Se entendi o portfólio, cabe dentro dele, legal. O próximo passo é qual que é a exposição que a gente vai ter. Ou seja, qual que é a alocação que a gente vai fazer desses investimentos. Né? Sim, faz sentido, acho que esse momento tem desconto, a gente acabou de falar, mas um passo antes é entender o portfólio. Entendendo isso, fazendo sentido, tem um bom momento, uma boa oportunidade, temos que fazer a alocação com toda certeza. Entendi. E aí o cara que tem surgido essa demanda ultimamente ou também está zero demanda? Cara, tem surgido, assim, acho que tem muita gente que em 2019 falou, agora acho que não é a hora, eu vou sair, Legal. Né? E agora depois dessa queda aí, falou, peraí, passou o coronavírus, não tenho mais problema de um grande impacto na economia, e tem coisa barata, acho que está na hora de eu comprar esses ativos de novo. E eu acho também, de novo, tem que fazer a conta, entender ativo por ativo, mas faz sentido nesse momento. Sim, que legal. E aí houve uma pergunta que muita gente fala, e normalmente eles associam de fato o fundo imobiliário a ser o primeiro passo do ser humano como investidor na renda variável. Isso é verdade no dia a dia de um assessor? O cara começa a botar o pezinho em renda variável com o fundo imobiliário? Cara, eu sou uma pessoa relativamente nova, então eu vou dar um exemplo da minha família. Se eu pegar meus avós, investiam só em imóvel. Só imóvel. Né? Tudo descendente de italiano, espanhol, blá, blá, você de chinês. Exato, não, chinês não, sai pra lá. Japonês. Vai comprar nos terrenos. Brincadeira. Os velhos compraram. Terreno, né? Era o normal para eles. Sim. Né? Por quê? Eu tenho lá o tijolo, eu vou ter, se a inflação for alta, eu tenho ali o investimento bem feito. Depois meus pais começaram a ir para investimentos mais líquidos, e aí você pegar a década de 90, o grande boom foi poupança, né? Quando você olha hoje, o investidor, quando fala, ele tem a possibilidade de fazer isso mesmo com essa liquidez que a gente tem nos imóveis. Então, sim, eu acho que é uma porta de entrada para ativos que têm um bom rendimento, que tem esse carrego familiar, né? Meus avós investiram em imóvel, depois meus pais foram para investimentos mais líquidos, agora eu tenho a possibilidade de juntar as duas coisas. Então, normalmente, o fundo imobiliário é a primeira entrada, normalmente, do investidor, né? Que saiu ali da poupancinha para alguma coisa um pouco diferente e que alguma coisa que dentro dele é segura, investir em imóvel. Né? Então, eu acho que é a porta de entrada para ele ir para a renda variável de modo geral. Qual que é o próximo passo? A pessoa vai para ações no Brasil, vai para ações no exterior, né? Mas o primeiro passo, normalmente, para aquele cara que tem uma dificuldade de ir para o mercado financeiro, é investir em imóvel com a possibilidade da liquidez que tem nos fundos imobiliários, com toda certeza. Que legal, Johnny. E tem eu sei hoje, né, da sua carteira, que você cuida, além de investidores normais, também cuida de uns investidores que têm bastante grana na carteira. Esse tipo de investidor também demanda muito fundo imobiliário? Ou é só de fato o cara tem pouco dinheiro, está começando a investir? Não, cara, eu acho que... olha que loucura. Um dos maiores patrimônios que tem nos Estados Unidos, né, que foi criado, né? Self-made man. Então, o cara que criou mesmo aquele patrimônio foi feito com imóveis. Ou seja,
isso não é só para o pequeno investidor, que começa e consegue construir uma grande fortuna em imóveis, mas também para o investidor grande. Poxa, Sim. se eu quero ter uma renda, eu quero ter uma facilidade em investir em imóvel, o fundo imobiliário é um dos melhores veículos para isso. Né? Seja fazendo no Brasil via fundo imobiliário, seja via REITs lá fora, ou seja, que é um fundo imobiliário praticamente listado lá fora. Então assim, dá para você fazer as duas coisas. Então sim, é para o pequeno, mas também é para o grande. Tá? Os maiores patrimônios criados hoje nos Estados Unidos, aqui no Brasil também é verdade, foi criado em cima de imóveis. Poxa, por que não fazer isso com um fundo imobiliário no Brasil? Só para você ter noção, entre os principais fundos imobiliários no Brasil, cara, de 2018 a 2022, nós estamos falando de 6 anos, cara, teve 160% de retorno. Poxa, será que não dá para criar um grande patrimônio, seja ele pequeno ou seja ele gigantesco? Né? Então sim, cara, tem desde clientes que começaram com fundo imobiliário até clientes com mais de 100 milhões de reais em fundos imobiliários. Mas o engraçado é que, tipo, mesmo nessa crise que a gente teve, o Jorge Paulo Lemann, que sempre investiu em empresas, ele comprou aqui em São Paulo muito. Então a 3G Capital virou um movimento doido de comprar imóveis. E um cara que tem fundo imobiliário, ele necessariamente... Ele é um cara que é investidor de imóveis físicos. Por exemplo, o Jorge Paulo, ao invés de investir em fundo imobiliário, ele comprou os próprios imóveis. Então, necessariamente o cara que investe em fundo imobiliário, o cara tem que ter imóvel, ou o cara que de repente, sei lá, só quer compor um pouquinho de carteira, só quer ter uma rendinha extra. Como você enxerga esse movimento? O cara que gosta de imóvel vai investir em fundo imobiliário, não tem nada a ver com nada. Cara, eu acho que não tem essa divisão de o fundo imobiliário ou o imóvel físico. Cara, a oportunidade aparece e você tem que aproveitar. Sim. Seja ela no imóvel físico, seja ela no fundo imobiliário. Né? Então assim, obviamente, estamos falando aqui do Jorge Paulo Lemann, o cara bilionário, o maior bilionário do Brasil. Então, se ele comprar imóvel físico, quero comprar um prédio inteiro na Faria Lima. Tá Pix, bom, um Pix. Aqui, paguei. Sim. Não é a possibilidade de todo mundo. Mas se você pegar hoje um metro quadrado na Faria Lima, tem uns metros quadrados mais caros de São Paulo. Você chega a ter 250, 270 reais um metro quadrado de aluguel. Pô, em que imóvel que você, pessoa física, consegue comprar e que tenha esse valor? Você pegar um apartamento muito bom em Pinheiros, aqui em São Paulo, um bairro bem bom, você pagar 120 metros quadrados, imóvel de 1,8 milhões, é bem feito. Pô, 250 na Faria Lima, então assim, dentro do fundo imobiliário você compra esse imóvel na Faria Lima e tem a possibilidade de ter essa renda. No imóvel sozinho, você comprando, você vai despender de um capital muito grande, talvez, e talvez não vai ter a mesma renda. Então, eu acho que esse é o ponto. A facilidade que o fundo imobiliário te dá para o pequeno investidor é uma vantagem. Sim. Para o grande, ele vai ver ali o que é melhor para ele. Pô, achei a possibilidade de comprar um imóvel inteiro, eu vou comprar. O cara tem grana pra caramba, né? Sim, mas é legal de você sendo assessor, que você está frisando todo momento que de fato tem oportunidades de imóveis que vale a pena. Porque tem muito educador financeiro, principalmente na internet, e fala, pô, só investe em fundo imobiliário, só investe em fundo imobiliário. E não é assim, né, Johnny? Você falou, oportunidade é oportunidade, independente de onde seja. Tem que fazer, olhar o portfólio bonitinho e de fato saber, porra, vai caber um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. E para você, Johnny, que sabe, porra, sobre esse mercado muito bem, tem um beabá para o cara, pessoa física, começar a investir em fundo imobiliário? O cara tem que olhar yield, o cara tem dividendo, o cara tem que olhar valor patrimonial, liquidez. Tem uma receitinha ali que você, na hora de estudar o fundo imobiliário para poder passar para o investidor, pelo menos a possibilidade de estudo, você tem uma receitinha mais ou menos na cabeça? Cara, assim, muita gente fala de duas coisas e eu vou falar por que elas são importantes, mas não são só o essencial. Só fala muito de valor patrimonial, de dividend yield, né? A renda mensal que aquele negócio entrega. Primeiro, a depender do fundo imobiliário, do tipo de fundo imobiliário que você vai fazer, esses dois indicadores talvez não sejam os melhores. Vou tentar simplificar o que eu quero dizer, explicando melhor. Se eu pegar qualquer ativo, para mim saber se ele é bom ou ruim, o que eu tenho que fazer? O preço que eu estou pagando hoje e contando todos os recebimentos futuros que eu tenho na frente, se a somatória desses valores trazidos a valor presente for maior do que eu estou pagando hoje, é um bom investimento. Legal. Então vamos dizer assim, vou pagar um negócio de 10 reais aqui. Esse negócio vai me dar ao longo dos próximos 20 anos R$1 por ano. Pô, tô pagando mais barato do que a somatória de todos os rendimentos que ele vai me dar. Fiz um bom negócio. Se o inverso for verdade, se o valor que eu tô pagando hoje é menos do que esses recebimentos, fiz um mau negócio. Então essa é a conta primeira que você vai fazer, seja em renda fixa, seja em ações, seja em fundos imobiliários.
Então, quando a gente fala de fundo imobiliário e o pessoal simplifica isso para esses dois indicadores, que é a renda que aquilo paga e quanto que é o dividendo, né? O valor patrimonial, eu estou simplificando demais, porque pode ser que essa somatória não seja verdade. Entendi. Tá? Então, eu tentei simplificar, a conta é um pouquinho mais difícil, a gente até tem algumas planilhas Sim. no site lá do Eu Quero Investir que falam disso, mas a conta não é só essa, tá? Tem que tomar cuidado que muita gente fala essa besteira e não é a verdade. Então, ó, o cara tem que olhar quanto tempo vai demorar para retornar, trazer valor presente, saber se faz bom negócio ou não. Tem a questão de liquidez também, qualidade dos imóveis dentro do fundo, isso importa muito, gestão também é importante? Com toda certeza, né? Imagina, vou dar exemplos aqui, não vou falar nomes para não ficar feio. Polêmica não pode. Sem polêmica, Sem mas polêmica. Imagina o seguinte, né? Se eu pego um fundo, tá? E esse fundo, sei lá, compra... pô, tá baratinho aqui, tô comprando ele, tá 50% do valor patrimonial. Tô usando aqui o que a gente acabou de falar. Mas esse fundo só compra apartamento CDHU na periferia. Puta, talvez seja uma grande cagada eu comprar esse negócio, entendeu? Pô, e não por ser na periferia, pelo amor de Deus, não é isso, mas pô, o valor que eu vou receber de dividendo disso talvez seja baixo. Pô, a liquidez que eu vou ter de poder vender esses imóveis e trocar por osso talvez seja menor. Então, é importante você saber os ativos que tem lá dentro, com toda certeza, tá? Mesma coisa quando você vai comprar outro tipo de ativo. Ah, vou comprar um fundo de ação. Pô, tem que saber que ações estão sendo compradas lá dentro. Então, no fundo imobiliário, a mesma coisa. Preciso entender quais são os imóveis, se eu não vou ter um problema de não ficar alugado, né? Vou ter um problema de vacância, porque isso vai impactar na renda que eu vou ter e, consequente, no reinvestimento que eu vou ter que fazer lá na frente. Sucesso. E trazendo agora para o momento presente, não valor presente, momento presente, a gente está num ano muito difícil, delicado, eleição batendo nas portas, taxa de juros alta ainda deve prosseguir um pouquinho mais, ou pelo menos postergar ali o começo da queda da taxa Selic. Nesse momento, ainda é interessante o investidor investir em fundo imobiliário, dado que também, mais um ponto ali, que de fato o custo de oportunidade hoje está alto, né? Do cara tirar o dinheiro ali do Tesouro Direto, que seja, e alocar em fundo imobiliário. Você acha que também vale a pena o cara começar a dar aquela estudada, aquela pincelada para esse momento? Eu acho que vale, de novo, tem oportunidades. Temos que voltar no ponto de portfólio, se faz sentido ou não, isso é importante. Mas acho que tem mais um ponto, né? O pessoal fica de tentar acertar o time, né? Qual que é o momento? Ah, é agora, é pré-eleição, é pós-eleição? Enfim, se você pegar, tem alguns estudos bem legais disso. Pô, se você pegar, se fosse um investidor que compra todos os meses determinado ativo, né, de renda variável, então entra fundo imobiliário, entra ações, entra investimentos no exterior. Se você comprasse ele todos os meses, ou se você fosse o cara onipresente, Deus, e comprasse no melhor momento. Uau. Ainda assim, a diferença de comprar no melhor momento e comprar todos os meses é muito pequena. Entendi. Como você não é Deus e vai acertar o melhor momento, pelo amor de Deus, compra todos os meses, para de fazer besteira. Entendi. Pega um pedacinho e vai alocando bonitinho, porque não dá Faz pra saber. sentido. Cabe no portfólio? Cara, pouquinho todo mês, vamos lá. Que doideira isso, né? Mas isso é muito importante. Tem vários estudos mesmo. O Peter Lynch fala muito desse negócio, né? Que fala, pô, os caras que ganharam dinheiro comigo há um tempo foram os caras que aportaram e não os caras que ficaram tirando no pior momento e alocando no melhor momento, que normalmente acontece, né? Olha que loucura, né? Pra quem não sabe essa história do Peter Lynch, depois vocês podem pesquisar. Foi um dos melhores gestores na década de 90. O cara bateu o índice da S&P 500 lá nos Estados Unidos, que é bem difícil, por quase 3 décadas, né? E, pela loucura que é, as pessoas, na média, que foram cotistas do fundo, perderam dinheiro. Por quê? Porque tentavam acertar o tempo. Ah, eu vou comprar agora porque a bolsa vai subir. Ah, não, agora vou vender porque caiu um pouco. O cara perdeu dinheiro enquanto o fundo foi um dos melhores fundos da indústria. Então, assim, tentar acertar timing, cara, dá errado. Ele vai te dar um retorno negativo, né? Ou seja, tentar acertar timing é pior do que você simplesmente comprar um pouquinho todos os meses. Doideira, isso é muito interessante mesmo. Mas, Johnny, ó, já partindo para o final da nossa conversa agora, qual a importância de um assessor de investimento para um cara que está aí do outro lado assistindo e fala, pô, quero começar a assistir, como ele tem acesso a você, como ele fala, pô, quero começar a investir com o Johnny. Qual a importância também do assessor na vida de um cliente? Cara, vamos lá. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, pode procurar nas redes sociais, @jcamargonyc, tá? @jcamargonyc. Assim, falando um pouco do que o assessor faz, acho que tem 3 coisas importantes. Primeiro, tempo. Nem todo mundo tem tempo disponível, né, para poder entender sobre o mercado, para entender as oportunidades e se aquilo se encaixa no portfólio. O assessor só faz isso o dia todo. Segundo, conhecimento. Conhecimento leva tempo, tem que ter experiência, o assessor normalmente vai ter isso. E acho que tem mais um ponto importante aí, né, que é a consistência.
Não adianta eu fazer isso, olha lá, legal, aprendi agora sobre fundos imobiliários, estou aqui vendo um baita evento legal, mas não fica acompanhando isso ao longo do tempo, né? Então, a consistência de você fazer isso, né, e acompanhar esse processo do portfólio ao longo do tempo é o que faz diferença. Então, se eu puder simplificar o que o assessor faz, são essas 3 coisas. Consistência ao longo do tempo, conhecimento e tempo, né? Top. Ou seja, ele consegue te ajudar entendendo mais do que você, ou mais do que a média, tendo o tempo disponível para isso, porque ele só faz isso o dia todo, né? E a consistência de virar todos os meses, né? Ou de tempos em tempos e falar assim, ô fulano, olha só, teu portfólio ficou assim agora, talvez valha a pena a gente rebalancear aqui, ó, vamos tirar um pouquinho desse lugar e botar naquele, ou vamos pegar o aporte novo que você fez e vamos colocar nessa categoria, porque está fazendo mais sentido nesse momento. Então, se eu tiver que resumir, né, o que o assessor faz são essas 3 coisas. Legal, mas aí que você falou, deve custar caro, não custa não? Custa Quanto? 0. Rosca. 0. Que doideira. Cara, assim, o quanto o assessor ganha tem a ver com os produtos que você faz. Né? O pessoal fala, porque tem ali um viés, porque ele vai me colocar nos piores investimentos, só nos melhores forem para ele. É uma grande besteira. Porque se eu fizer isso para você, e daqui 2, 3 dias, daqui uma semana, um mês, alguém te falar que eu estava errado, eu perdi você e perdi todas as indicações que você poderia me dar. Agora, se eu fizer certo, eu tenho certeza que você vai ser cliente meu por 10, 15, 20 anos e vai me indicar toda a rede de relacionamento tua. Então, assim, poxa, não faz sentido isso acontecer. Então, sim, a gente ganha por produto, não acho que é um problema, por quê? Porque se eu fizer errado, você vai ser o primeiro a ir embora. Exato. E o ativo, a grana não tá no D0, né? Isso o pessoal tem que entender também, né? O Johnny, ele é sócio da EQI. Então, o maior ativo é o cliente. Então, é 0 sentido de fato essa coisa, o pessoal fala, tem conflito de interesse e tudo mais. O nosso interesse é manter o dinheiro dentro da casa e o cliente bem atendido no final das contas, né? Exato. O Johnny, dê o recado final pessoal para a gente já finalizar com chave de ouro para esse ano. Como vai ficar os investimentos? Vai cair, vai subir ou ficar de lado. Poxa, assim, o pessoal tem essa mania de querer saber, qual que é o melhor ativo, qual que é o melhor investimento. Cara, acho que o melhor investimento é você seguir um portfólio que você acredita. Por que eu digo isso? Porque para alguns vai ser 100% renda fixa, para outros vai ser 100% renda variável, mas o mais importante é você manter a consistência disso. Ou seja, definir que meu portfólio ideal é, sei lá, 50 renda fixa, 25 ações no Brasil, 25 no exterior, cara, eu vou rebalancear esse portfólio do tempo, porque isso é o que o meu estômago aguenta. Então, tentar saber qual que é o melhor para aquele momento, acho que é uma grande besteira. Né? Você pode, poxa, nesse momento que eu vou fazer um aporte, o que está valendo mais a pena, mas não tentar saber qual que é o melhor, a gente nunca vai saber. Né? Então, acho que é uma besteira muito grande tentar acertar o timing das coisas. Isso que eu acho que as pessoas não entendem. E o negócio é aproveitar a boas oportunidades, sempre contar com uma assessoria especializada como a do Jonathan Camargo. Johnny, brigadão por ter vindo. Obrigado de novo você, Denis. No nosso evento Topzera aqui. E fala de noo para você as redes sociais. Quem quiser me seguir ali no Instagram ou no Twitter eu não sou mais ativo. É o rei da Twitter. É @jcamargonyc. É isso aí. Beijão. Tchau. Valeu, tchau.